Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre aumentos e descontos sucessivos. Na aula passada a gente falou um pouquinho de porcentagem, relembramos alguns cálculos, algumas formas de fazer as porcentagens. Também trabalhamos com aumentos e descontos percentuais, certo? Agora nós vamos trabalhar com os aumentos e descontos sucessivos, tá? Mas antes da gente começar, só vou lembrar vocês, tá? Lá no portal do aluno, dentro do site do colégio, www.donboscoonlinesc.com, certo? Tem um campo no portal do aluno que é sobre tarefa de casa. Lá estão todas as atividades que eu estou mandando para vocês e também estará um gabarito, ou seja, um arquivo com um gabarito das correções da aula anterior, tá certo? Eu vou estar colocando lá e eu quero que vocês façam essa correção. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá certo? Igual a gente fazia no final do ano passado, lembra quando eu trazia os gabaritos e vocês olhavam aquele gabarito para corrigir as tarefas, certo? Então, nós vamos fazer o mesmo processo, tá bom? Então, vocês vão encontrar lá, tá? Então, eu tenho aumentos e descontos sucessivos. Bom, aumentar nós já sabemos o que é, descontar também nós já sabemos o que é, né? Aumentar é pagar mais do que eu tinha e descontar é pagar menos do que tinha a ser pago, tá certo? Agora, sucessivos. Sucessivos quer dizer que é uma sucessão de acontecimentos, ou seja, em cima de um aumento eu vou ter outro aumento, ou em cima de um desconto eu vou ter outro desconto, tá certo? Então, na apostila de vocês, está na página 57, certo? Os aumentos e descontos sucessivos, tá? Tanto a parte de explicação, quanto atividades, vai da 57 até a página 59, tá certo? E aí eu vou estar passando para vocês fazerem em casa. Mas então vamos acompanhar aí uma situação, um problema da apostila, para que a gente entenda essa questão de aumentos e descontos sucessivos. Bom, antes da gente falar, vou lembrar vocês de uma coisa. Quando nós falamos em aumentos e descontos, nós sabemos que o 100%, é o todo, tá? É o todo. Quando nós vamos ter um aumento de 13% de algum produto, de alguma coisa, nós acrescentamos no todo a porcentagem de aumento. Então ele passa a valer 113%, que foi o que a gente viu na aula da semana passada. Certo? Agora, quando eu vou ter um desconto, nós falamos 100%, eu vou ter um desconto de 30%. Então, significa que eu simplesmente vou subtrair e vou pagar apenas 70% daquele produto, porque eu estou tendo um desconto sobre o preço que ele tem. Certo? Então, trabalhar com aumentos e descontos é trabalhar com a adição e com a subtração. Tá certo? Mas agora a gente vai observar o quê? Descontos e aumentos sucessivos, certo? Um seguido do outro. Então a palavrinha sucessivo é quando nós temos aumentos uns seguidos do outro ou descontos um seguido do outro. Na apostila de vocês, na página 57, tem uma situação, um problema assim. Uma fábrica de calçados produziu um tênis cujo preço de custo era de R$ 55. Até chegar ao consumidor, o produto recebeu dois aumentos. 36% sobre o preço de custo referente aos impostos e 12% sobre o valor incluindo os impostos em relação ao lucro do lojista. Tá certo? Então são aumentos sucessivos, ou seja, o produto custava R$ 55. Tá? Ele teve um aumento de imposto de 36%. Então, ele teve um aumento de 36% do imposto, tá certo? E depois, ele teve um resultado, certo? Ó, ele custava 55, tá? Ele teve um aumento de 36%, resultou num valor. Este valor, ele passa a ser trabalhado aqui porque ele terá mais um aumento sucessivo. Ou seja, ele vai ter mais um aumento de 12%, que é o lucro do lojista. Tá certo? Então, quando nós fazemos a conta, tá? De vários aumentos, nós temos que sempre fazer por partes. Nós não podemos simplesmente fazer assim, ó,
36 mais 12 vai dar 48. Então eu vou calcular R$ 55,00 mais 48%, que eu vou ter o aumento total? Não, certo? Cada vez que eu faço um aumento, aquele valor passa a ser o meu todo. Nesse momento, o meu todo é o 55. Então, olha lá, 55, ele equivale a 100%, tá certo? Ele equivale a 100%. Se eu vou ter um aumento de 36% de imposto, ele vai passar a custar quanto isso aqui, ó? 100 mais 36, que foi a nossa aula passada, ó. Ele vai passar a custar 136%, tá certo? Então, quer dizer que 55 é o 100%. Então, quanto vai passar a custar esse produto com o imposto? Então, ele vai passar a custar 136%. A gente aplica a regrinha de 3, não é isso? Que é a multiplicação cruzada. E a gente vai obter 100x, que é igual a 55 vezes 136. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 6. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 6, que é o mesmo valor. Então, fica 8 com 6, 14. 6 com 1, 7. 7.480, certo? Agora, o 100 que está multiplicando numa resolução de equação, ele passa para o outro lado dividindo. 7.480 dividido por 100. Lembrando que eu posso cortar, né, os zeros de cima com os zeros de baixo, ficando 748 dividido por 10, ou 748 décimos. Divisão por 10, a vírgula corre para a esquerda, quantos zeros eu tenho. Então, quer dizer que sobrou um zerinho só, então fica 74,8. Então, quer dizer que o produto custava 55, quando ele sofreu um aumento de 36%, ele passou a valer quanto? 74,80. Certo? 74,80. Então, esse valor com o imposto. Agora, o lojista, ele precisa colocar o lucro dele. Qual que é o lucro que ele vai colocar? 12% sobre o valor, certo? Já acrescido. Então, são chamados de acréscimos sucessivos, tá certo? Então, eu vou jogar a primeira, depois eu vou calcular a segunda. Então, esse 74,80, ele passa a ser agora para nós o quê? O 100%, certo? Para que eu consiga adicionar o 12%. Então, quer dizer que este resultado próximo fica 100% mais os 12%, que vai ser o lucro, certo? Então, 100% mais 12% é igual a 112%. Se o produto com o imposto custou R$ 74,80, ele passa a ser agora, certo? Um valor de 100% do produto. E eu vou ter um acréscimo ainda em cima desse valor, que vai ser de 112%. Então, quanto vai custar esse produto? Ou seja, quanto o lojista vai poder vender para que ele obtenha um lucro de 12% em cima desta venda? Então, ele faz de novo a multiplicação cruzada, que fica 100x, que é igual a 74,80 vezes 12, vezes 112. Dá uma conta alta? Dá. Pode usar a calculadora? Pode. Certo? Facilita, tá? Adianta o processo, sabendo que vocês têm que lembrar como que é feito, né? Então, a gente tem que multiplicar todos eles. Lá no resultado final, a gente conta as casinhas, tá? Mas eu vou fazer rapidinho, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 9. 2 vezes 7, 14. Coloco o sinal de mais. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. De novo, outro sinalzinho de mais, vou para a centena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. Certo? Somando isso aqui, 9 com 8 dá 17, vai 1. 4 com 4, 8 com 8, 16. Com 1, 17, vai 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai 1 e aqui deu 8. Agora, eu tenho duas casinhas depois da vírgula, eu venho aqui e coloco duas casinhas depois da vírgula. Então, deu 8.377,60
certo? E ele vai ser dividido pelo 100. Então, 8.377,60 dividido pelo 100, o que eu tenho? Divisão por 100. Posso cortar um zerinho? Posso, mas também posso observar. É divisão por 100. Eu tenho 2 zerinhos, a vírgula corre 2 casinhas para a esquerda. Olha lá, 1, 2. Então, resulta em que valor de venda? 83,7760. Não é isso? Isso aqui é aproximadamente quanto? R$ 83,78 de venda. Tá certo? Então, para que este produto que custava R$ 55, através dos aumentos sucessivos para imposto e para lucro, certo? E para lucro, o produto vai ser vendido a R$ 83,78. Tá certo? Esse valor ele vai dar diferente se fosse para eu somar 36 mais 12, dá 48, e jogar o valor, tá certo? Então ele dá diferente. Então, aumentos sucessivos, eu tenho que fazer o quê? Um de cada vez. O resultado, certo? De um vai ser o 100% novamente, para que eu consiga juntar com o próximo aumento da porcentagem. Tá bom? Então, descontos sucessivos é fácil, só que tem que ter paciência para fazer. Tá bom? Tem que ter paciência para fazer. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para o segundo exemplo, que fala sobre um desconto sucessivo. Tá? Ainda na página 57, ele trabalha com essa ideia. Uma loja estava vendendo os móveis para sala, cozinha e quarto por R$ 18.000, certo? Então, os móveis de sala, cozinha e quarto por 18.000. Ele colocou uma promoção, então ele joga, né, para vocês o desenho, tá? E ele fala que à vista tem 9% de desconto. Então quer dizer que, olha, o todo é os 18.000, o todo é 100%. Se à vista eu tenho 9% de desconto, então dos 100% eu vou pagar apenas 91, certo? Porque eu vou retirar 9% dos 100%, que é o todo. Tá? Então significa que eu vou pagar o 91%. Só que aí o texto traz para nós assim, ó. Para alavancar as vendas, o gerente resolveu fazer uma promoção relâmpago. Além da oferta anunciada no cartaz, durante 1 hora os compradores ainda teriam desconto de 7% no pagamento à vista. Quantos reais custarão esses móveis durante essa hora de promoção se o cliente pagar à vista? Então ele traz para vocês o valor dos móveis de R$ 18.000. À vista tem um desconto de 9%. Isso aqui é à vista. Certo? Então, à vista, ele vai ter um valor. Tá certo? Ele vai ter um valor. Esse valor é o quê? É o 100% do produto, certo? Que é os 18.000. Eu vou retirar 9%, porque é desconto. Então, eu vou calcular apenas 91% desse produto, que é o que eu vou pagar. Tá certo? Então, no preço normal, ou seja, na promoção normal, quer dizer que eu tenho 18.000 com 9% de desconto. Tá certo? Só que por 1 hora, nessa loja, ele deu mais 7% de desconto. Então, quer dizer que este valor vai ser retirado mais 7%, olha. Vai ser retirado 7%. Tá certo? Para obter um terceiro valor aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer os mesmos cálculos, só que pensando agora na retirada. Quando a gente fez o aumento, a gente somava no 100% a quantidade. Agora nós estamos retirando porque é desconto, tá certo? Então, 100% menos 9%, 91%. Vamos calcular. Então, quer dizer que 18.000 é igual a 100%, pela regra de 3. Agora, quanto vai custar 91% desses móveis? Tá certo? Então, a gente vai calcular aqui na multiplicação cruzada. 100x, que é igual a 18.000 vezes 91. Tá? Ó, multiplicação por zero. O que a gente faz? Deixa esse zero fora e vamos acrescentar no final. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1.
9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui somando eu tenho 1.638, mas eu tenho 3 zeros para acrescentar no final, olha só. Então, isso aqui vai vir para a divisão por 100. 1.638.000 dividido por 100. Cortando os dois zerinhos, não é isso? De baixo com o de cima. Então, quer dizer que este produto, ele passa a custar 16.380 com um desconto de 9% à vista. Tá certo? Então, 9% de desconto, o jogo, né, de imóveis, certo? Que está sendo ofertado, tá? Ele passa a custar, então, 16.380. Só que agora, na promoção relâmpago do gerente, ele vai dar mais 7% por 1 hora. Então, quem está interessado em comprar vai ter 7% em cima do valor à vista. Então, agora é desconto sucessivo. Deste valor de 16.380, nós vamos retirar 7%. Então, quer dizer aqui, ó, vou escrever, ó, relâmpago. Então, na promoção relâmpago, nós temos o 100%, que vai ser retirado 7%. Retirando 7% de 100%, que é o valor total, sobra para mim quanto? 93% a ser pago do valor com desconto. Então, eu sei que o valor com desconto, 16.380, é o 100%. E eu vou pagar, nesta hora de promoção, apenas 93% do valor com desconto de 9% à vista, certo? Multiplica cruzado. 100x, que é igual a 16.380 vezes 93. Então, a gente vai calcular de novo aqui, ó. 16.380 vezes o 93. Certo? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 3, 9. 10, 11. Vai 1. 6 vezes 3, 18. 19. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Coloco o sinal de mais. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. Vai 7. 9 vezes 7, 9 vezes 3, 27. Com 7, 34. Vai 3. 9 vezes 6, 54. 54, 57, vai 5, 9 vezes 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Somando isso aqui, 9, 10, 11, 12, 13, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 5 e 1. Resultou para mim em 1.523.340. Esse valor, ele vai ser dividido por 100 na nossa equação, certo? Então, esse valor dividido por 100 na nossa equação, vou escrever aqui. Quer dizer que a minha vírgula que está aqui vai correr 2 casinhas para a esquerda. Então, o móvel, ele vai custar nesta operação relâmpago 15.233,40. Então, quer dizer que nesta hora de promoção, o móvel que custava 18.000 à vista, tendo desconto de 99%, ele passa a ter, nesta hora, mais 7% de desconto, custando 15.233,40. Certo? Isso é desconto sucessivo. Aplicar desconto em cima de desconto, ou aumento em cima de aumento. Tá certo? Mas eu calculo um de cada vez. É trabalhoso? É. Certo? Mas tem que fazer. Tá bom? Tem que aprender. Tá? Então aí veio para vocês, né, a representação dessas quantidades, tá? E aí nós temos então alguns exercícios para serem feitos, certo, por vocês na apostila e no caderno de atividades, tá bom? Agora nós vamos falar, já seguindo a aula, para a gente dar continuidade aí, sobre juros. Tá? Também é um assunto que envolve a porcentagem, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre juros. No ano passado, a gente já trabalhou com vocês sobre juros simples. E agora nós vamos trabalhar com o juro composto. Então vamos fazer uma comparação, né, entre os dois para vocês entenderem, certo?
No ano passado, para trabalhar com o juro, a gente entendeu que juro é uma palavrinha que é relacionada a quando nós temos algo para receber de alguém ou algo para pagar a alguém, tá certo? Como se fosse um aluguel, tá certo? Daquilo que nós emprestamos ou daquilo que nós emprestamos para alguém, tá? Emprestamos de alguém ou para alguém, tá certo? Então, quando nós falamos em juros, nós vamos lembrar sempre que é um valor acrescido, ou seja, vai ser um acréscimo, tá certo? E esse acréscimo é um acréscimo percentual que envolve tempo, tá certo? Então, nós temos o capital, né? O capital, nós temos o tempo, certo? E nós temos a taxa de juro, tá certo? A taxa de juro, ela é colocada em porcentagem. O tempo pode ser ao mês, ao dia, ao ano, certo? Nós já conversamos isso e vocês vão lembrar sobre isso daí também, que foi falado no final do ano passado, tá? Do 7º ano. E o capital é o valor que nós temos emprestado de alguém ou emprestamos para alguém, tá certo? Esse valor aqui. Agora, o resultado disso aqui é chamado de montante. O que é o montante? Montante é o que eu emprestei mais os juros que eu tenho que pagar, certo? Ele é chamado de montante, tá certo? Então é o capital mais o juro, ou seja, aquele valor que eu tenho que pagar para alguém, certo? Então quando nós trabalhamos com essas formas aqui, nós vamos relacionar a situação. Na apostila de vocês, tá? Na página 60, ele vai trabalhar com essa ideia da taxa de juros, tá certo? Então lá na página 60, vocês vão trabalhar com a taxa de juros. Aqui tem uma situação, problema que pode nos ajudar a entender isso aqui. Então olha lá. Uma pessoa emprestou R$ 10.600 de um amigo a uma taxa de juros de 5% ao mês e vai quitar a dívida em 3 meses. Então olha lá, ele fala que o capital é de 10.600, certo? 10.600, esse foi o valor que ele emprestou. Há uma taxa de juro de 5%, então quer dizer que essa taxa de juro, ela é de 5%. E ele vai quitar a dívida, ele vai pagar em 3 meses, então quer dizer que o tempo é 3 meses. Então ele emprestou 10.600 por 3 meses e cada mês ele vai pagar 5% de juro. Então o valor total a pagar, que é o que ele emprestou mais o juro que ele vai pagar, é chamado de montante, certo? E nessa situação nós estamos calculando juros simples. Por quê? Porque nós aplicamos uma única vez o juro em cima daquele capital, tá certo? Então nós calculamos assim, olha, o capital vezes a taxa de juro, que é representado pela letra I, certo? E depois vezes o tempo, tá? Então nós temos 10.600 vezes a taxa de juro, ele está em porcentagem. Então quer dizer que 5%, 5% é uma fração de 5 centésimos. 5 centésimos é transformar um número fracionário em decimal. Por ter 2 zerinhos no denominador, ele tem que ter 2 casinhas depois da vírgula, certo? Só para a gente lembrar disso. Então eu vou multiplicar por 0,05 e vou multiplicar por 3, que é o tempo, tá certo? Então agora, olha só, nós vamos multiplicar 0,05 vezes 3, tá certo? Que vai dar 0,15. E aí nós vamos multiplicar o capital vezes o resultado da taxa de juros pelo tempo. Multiplicando 10.600 vezes 0,15, vamos fazer a conta. 5 vezes 00, 5 vezes 00, 5 vezes 6, 30 vai 3, 5 vezes 00 abaixo 3, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 00, 1 vezes 00, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 00, 1 vezes 1, 1. Mais um sinal aqui, toda multiplicação por 0, o resultado é 0. São 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas aqui. Somando.
e eu tenho duas casinhas depois da vírgula, então quer dizer que o total, certo? O total a ser pago de juros vai ser de 1.590. Esse valor tem que ser acrescido ao capital. Então, para eu devolver o dinheiro para o meu amigo, certo? Daqui 3 meses, eu tenho que pagar os 10.600 mais 1.590, certo? Este resultado aqui de 11.000, vai dar 12.190, certo? Vai ser o total que eu tenho que devolver pelo empréstimo que ele me fez, tá certo? 12.190. Então, aqui eu apliquei o juro simples. Por quê? Porque eu coloquei a taxa de juro multiplicado pelo tempo, tá certo? Multiplicado pelo tempo e aplicado uma única vez no capital, tá? Isso é taxa de juro simples, tá? Agora, o que é a taxa de juro composto? Juro composto, tudo que nós falamos composto, quer dizer que é mais de uma vez, certo? Então, quer dizer que a cada mês, certo? Nós vamos pagar juro sobre juro e tem que calcular uma vez de cada. Ou seja, eu calculo o primeiro mês, depois eu calculo o segundo mês e depois eu calculo o terceiro mês. Eu não calculo direto como eu fiz aqui na taxa de juros simples, tá certo? Eu não vou fazer assim, tá? Então vamos lá, vamos aplicar agora essa mesma situação, problema no juro composto, para a gente ver a diferença, certo? Entre as quantidades a serem pagas. Então olha lá, juro composto. Para a gente trabalhar com juro composto, eu vou fazer uma tabelinha, certo? Nessa tabelinha nós podemos relacionar, olha, o capital, o tempo, a taxa e o montante, tá certo? Então vamos colocar assim, ó, o capital, o tempo, a taxa e o montante. Tá? Capital, tempo, taxa e montante. O capital é de 10.600. Então quer dizer que neste primeiro mês eu peguei 10.600 da pessoa e eu vou pagar por 3 meses. Então eu vou pagar no primeiro mês, certo? Depois eu vou pagar mais um mês e depois eu vou pagar mais um mês. Tá certo? Agora, a taxa vai ser de 5% em cada mês. Olha só, certo? 5% em cada mês. Então quer dizer que ao aplicar tudo isso aqui para o primeiro mês, este valor que é colocado no montante, que é o valor a pagar, ele vai ser transferido para o segundo mês, tá certo? Gerando um outro resultado aqui que vai ser transferido aqui, tá certo? E aí eu vou ter um outro valor a pagar aqui para o meu amigo. Ou seja, está aumentando minha dívida? Tá, porque eu estou pagando juro sobre juro, certo? Então o juro composto, ele é fácil de entender, é só a gente fazer parte por parte, ou seja, mês por mês, tá certo? Para que a gente possa chegar no resultado, tá bom? Então vamos lá. 5% é a mesma coisa que 0,05. Já fizemos aqui, ó. Vou aproveitar o mesmo valor que está aqui, ó, tá? Então eu vou multiplicar uma vez o 0,05 sobre 10.600. É só calcular. Então vai dar 10.600 vezes 0,05. Tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 0, 0. Abaixo 3. 5 vezes 1, 5. Tá? Multiplicando os zeros. Olha, tudo zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Somando isso aqui. Duas casinhas depois da vírgula, vai dar quanto de juro? 530. Tá? Deixa eu fazer uma outra tabelinha aqui, ó. Juro. Para facilitar o entendimento, eu vou inverter, tá? Vou colocar o juro que vai ser cobrado, ó. O juro e depois o montante. Tá? Então, o juro de um mês em 5% de 10.600 vai dar quanto? 530. Como o montante é o capital mais o juro, vai dar quanto no primeiro mês? 11.000, olha lá, vamos somar. 10.600 mais 530, certo? É isso aqui, ó.
tá? É isso aqui, 10.600 mais 530, então vai dar 10, 11.130, certo? 11.130. Esse montante, ele passa a ser o capital do próximo mês, tá certo? Porque eu tenho que pagar juro sobre juro. Este valor aqui, ó, já está com um mês de juro. Agora eu vou aumentar ele, tá certo? Eu vou aumentar ele. Então vai ser 5%, olha só. 5% em cima dos 11.130, tá certo? Em cima dos 11.130. Então nós vamos ter vários valores. Quanto que dá 11.130 vezes 0,05? Certo? Então vocês vão fazer aí, tá? Para vocês terem o resultado. Vai dar 556,50, tá? De juro, certo? Este valor, ele vai ser somado ao capital, tá certo? Que vai dar um determinado montante, tá certo? Esse montante vai ser de 11.686,50. Tá? 11.686,50. Esse montante passa de novo a ser o quê? O capital. Que neste capital vai ser aplicado mais 5%, que é o terceiro mês de uso do dinheiro, certo? Então ele vai resultar para nós em mais um juro. Esse juro vai ser de quanto? De 325, tá marcando ali, né? Vamos arredondar. 584,33. Este valor de juro, ele tem que ser somado com este capital, tá? Então, 11.680, nós vamos ter quanto? 12.270,23, certo? 83, desculpa. Tá? Esse é o resultado. Então, para vocês verem a diferença do juro aplicado, olha, juro simples, eu iria pagar quanto? 12.190, certo? Para o juro composto, eu vou pagar quanto? 12.270. Acresceu? Aumentou, certo? Então, teve um aumento. E são aumentos sucessivos, tá certo? Em cima de uma porcentagem, eu vou jogar outra porcentagem, vou jogar outra porcentagem. Então, trabalhar com aumentos e descontos sucessivos, trabalhar com juros simples e juro composto, também trabalha com a ideia da porcentagem, tá bom? Pessoal, por hoje a nossa aula é só, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de juro simples para juro composto. Só para ressaltar, onde a gente usa juro composto? Normalmente é usado em financiamento de carros, financiamento de casa, tá? Toda a parte bancária utiliza o juro composto, tá certo? Principalmente quando a gente empresta dinheiro do banco, entendeu? Nós pagamos em cima do juro composto, mas quando a gente aplica na poupança lá, eles pagam pra gente em cima do juro simples, tá certo? Quando é para eles pagar pra gente, a gente cai no juro simples, que é mais barato, certo? Quando a gente tem que pagar para eles, a gente cai no juro composto. Tá bom? Então, só para vocês verem como que isso está aplicado no nosso dia a dia, tá certo? E nós utilizamos com frequência isso. Nós só não percebemos que estamos utilizando, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou colocar nas tarefas de casa e vocês vão acessar lá, tá? Até a próxima. Obrigado!